mães precisam dobrado. Mas os pais também precisam de muita oração. 1 Reis 19. Primeiro Reis 19, versículo 19 a 21. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois, os sacrificou e com os equipamentos do boi cozinhou a carne, deu ao povo e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Levante a sua mão. Pai querido e amado, fala conosco através da tua palavra, que teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para aplicar a tua palavra nas nossas vidas. Mais do que isso, Pai, que teu Espírito Santo nos dê o poder de praticar a tua palavra, de ver a tua palavra dando frutos na vida de cada um de nós. Desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes nós escutamos alguém falando que determinada pessoa estava no lugar certo, na hora certa, e algo aconteceu que mudou a direção daquela vida, mudou o rumo daquela vida. E a gente, puxa, você estava no lugar certo, na hora certa. Talvez cada um de nós aqui tenha uma história de algo assim. Você estava em determinada hora, em determinado lugar, e ali aconteceu algo que mudou a tua vida. Você já ouviu, eu já contei aqui a minha história várias vezes, e não deixo de contar, porque é uma maneira de honrar. Não é? Certa ocasião eu sobrei na faculdade de medicina e fui para uma sala que não era minha. E entrei lá numa sala e o médico que estava dando, o professor que estava dando aula, me deu uma atenção especial porque ele fez uma pergunta para mim. Quem é você? Eu digo: Roberto. Roberto de quê? Ele disse: Roberto Ricardo Leal. Ele parou, ficou olhando para mim e disse: senta aqui. Eu vou te fazer dos melhores dermatologistas desse país. Eu me assustei com aquilo, querido. Dr. Adi Adalto Barbosa Lima. Minha honra, a memória dele. Mas esse homem mudou a minha vida. Porque, a partir dali, a minha vida tomou uma outra direção. E eu dou graças a Deus por isso, né? Então, a Bíblia tem várias pessoas que viveram isso, queridos. Estavam no lugar certo, na hora certa. Bartimeu, na estrada de Jericó, quando Jesus passou. Zaqueu, a samaritana. Quantos exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que estavam no lugar certo. O paralítico no tanque de Betesda, quando Jesus chegou. Então, pessoas que estavam no lugar certo, na hora certa. Hoje a ciência chama isso de sincronicidade. Talvez você já tenha ouvido essa palavra. Sincronicidade é uma coincidência significativa que muda a vida de uma pessoa. Você às vezes escuta, olha, Jesuscindência, não é? Às vezes as pessoas dizem, o que é uma sincronicidade? É uma coincidência significativa, algo que acontece e muda o rumo da vida daquela pessoa. Não é? Certa ocasião, minha esposa foi a um médico, e o médico disse assim, foi ao médico, o médico disse, isso não é nada, é uma virose, é uma bobagem, é uma besteira. Mas ela, muito desconfiada, foi a outro médico.
E outro médico disse, isso é apendicite, vai para o hospital. E chegando no hospital, a apendicite já estava prosseguindo. Olha só, minha esposa e o médico estavam no lugar certo, na hora certa, isso salvou a vida dela. Amém, querido? Eu acho que você também tem uma história assim. Alguma coisa que você, uma coincidência significativa, que mudou a tua vida dali para frente. E foi isso que aconteceu aqui. Aconteceu com Elias e Eliseu. Elias estava saindo de um período de depressão, né, que ele estava derrubado, e Deus falou para ele ir em frente, prosseguir, e ele esbarrou com Eliseu, não é? E ali, o que aconteceu ali entre eles, mudou a vida de um e mudou a vida de outro. Quem aqui gostaria de viver uma experiência assim, querido? Ninguém, né? Uma experiência que de repente muda. Caramba, a tua vida ia num rumo e de repente ela vai para outro. Foi isso que aconteceu aqui, tanto na vida de Elias e na vida de Eliseu. Meu irmão, preste atenção, porque muitas vezes é assim que Deus age. Deus coloca você diante de uma situação, coloca você diante de uma pessoa, acontece algo com que você não contava, inesperada, nessa hora. Muitas vezes a gente pode amarelar, pode recuar e perder uma oportunidade que Deus ia te dar de mudar a tua vida. Vocês estão aí, minha gente? Então fica atento a tudo que acontece ao seu redor. Fica esperto a tudo que acontece, porque às vezes é assim, né? Uma coisa você coincide com outra, e aquela coincidência troca, muda o rumo da sua vida, muda a tua direção. Amém? Né? Elias passou a ter um servo que lhe assistia, aqui mudou a vida de um, mudou a vida do outro. Elias passou a ter um servo que lhe assistia, que ia ser o seu sucessor. E Eliseu, querido, entrou num treinamento para ser o sucessor de Elias. E Eliseu se transformou no profeta que mais milagres realizou na Bíblia. Não tem nenhum profeta que tenha realizado mais milagres do que Eliseu. E tudo de um encontro casual. Tudo aconteceu a partir de uma pequena ação. Quando Elias lançou o seu manto, isso significava que Deus tinha um chamado para aquele homem, que Deus tinha um ofício para aquele homem, que Deus estava separando ele para ser um profeta. Veja só, querido, uma pequena ação, jogar uma capa sobre ele, uma pequena ação. Então, querido, pequenas ações que nós fazemos podem provocar mudanças significativas na nossa vida. Pequenas ações dentro de casa pode mudar completamente o clima, o ambiente de uma casa. Pequenas ações dentro do meu local de trabalho pode provocar mudanças significativas. Pequenas ações dentro de uma igreja pode provocar mudanças significativas. Amém, querido? Eliseu entendeu o que Elias tinha feito com ele. Ele sabia. Mas aí Elias também pediu uma pequena coisa, uma pequena ação. Minha gente, Eliseu. Elias pediu, Elias jogou a capa, uma pequena ação. Aí Eliseu pediu a Elias uma pequena ação também, uma pequena coisa. Deixa eu ir em casa, beijar o meu pai e beijar a minha mãe, e depois eu te sigo. Elias disse, faça isso. Vá em frente. Eliseu, queridos, era desses filhos que hoje estão em extinção.
Presta atenção nisso. Eliseu é um tipo de filho que hoje está em extinção. Filhos que pedem a opinião do pai e da mãe. Filhos que pedem o conselho do pai e da mãe. Filhos que pedem a bênção do pai e da mãe. Querido, isso está em extinção. É com muita luta que os mais velhos tentam passar isso para frente. Estou falando besteira aqui, minha gente. É com muita luta que a gente, às vezes, minha filha, quando sair, peça a bênção ao seu pai. Meu filho, quando sair, peça a bênção à sua mãe. Meu filho, antes de tomar uma decisão, conversa com o teu pai, conversa com a tua mãe. Hoje os filhos estão muito mais abertos ao que se fala lá fora do que se fala dentro de casa. Amém, queridos? E tem pai que já falou tanto que cansou. E acaba não falando mais. Ah, deixa para lá. Então, querido, veja só, ele foi pedir, o termo aqui, querido, ele foi pedir a bênção do pai e da mãe. Ele foi dar um beijo. Quem aqui, quando saía de casa, beijava a mãe e pedia a bênção? Eu sou um. Isso aí. Feliz você que tem mãe, que tem pai. Não é? Se eu saísse de casa sem a bênção da minha mãe, parece que eu estava sem roupa. Amém? Então eu fazia questão de pedir a bênção da minha mãe. Principalmente minha mãe, porque mãe era que estava em casa. O pai estava onde? Trabalhando. Então, às vezes, essa responsabilidade é maior para as mães, porque as mães estão mais disponíveis. E aqui, queridos, outra vez, falando, abençoar um filho, é difícil, minha gente. Abençoar essa pessoa que está perto de você, é difícil. Virar, tia Vera, Deus te abençoe. É difícil fazer isso. Antônia, Deus te abençoe. É difícil fazer isso, minha gente. Deus te abençoe. Não quer beijar, não beija, mas Deus te abençoe. Veja só, querido. Uma coisa tão simples, uma pequena ação tão simples, ela pode provocar mudanças significativas, até transformações na vida de um filho. Amém, queridos? A bênção de um pai, a bênção de uma mãe faz toda a diferença na vida de um filho. Vou repetir para isso entrar. A bênção de um pai, tem pai aqui? A bênção de uma mãe faz toda a diferença na vida de um filho. Influencia o trabalho dele, influencia os relacionamentos dele, influencia o casamento que ele vai ter ou não vai ter, porque às vezes a mãe se mete, não casa com essa, que essa não serve, não casa com ele. Não é isso aí, minha gente? Pai tem mais dificuldade, mas mãe não, mãe invade. Mãe, ela entra mesmo, ela mete o pé na porta, com esse tu não casa. Amém, querido? Presta atenção, querido. A bênção de um pai e de uma mãe, ela determina toda a vida de um filho e de uma filha. Amém, querido? Presta atenção nos filhos que vivem um bom relacionamento com seus pais e presta atenção na vida daqueles que não vivem um bom relacionamento com pai e mãe. Veja qual é a diferença. Há uma notícia aí que está no jornal, eu vou falar, que eu sou um homem antigo, eu leio jornal, sabe? Então eu sou um homem antigo, que também está em extinção, né? Ninguém mais lê jornal. Mas eu li no jornal que tem um atleta aí, que arranjou uma namorada. Não precisa falar, meu irmão. Eu não posso falar o nome. Ele arranjou uma namorada e a mãe cismou com a namorada. E disse, cuidado com essa menina.
Sabe que mãe, ela tem um terceiro olho aqui no meio da testa, né? E o que aconteceu, querido? Esse rapaz se afastou da família, rompeu com a mãe, com o pai, não sei como é que isso está, e não ganhou nada. Presta atenção, filho, quando tua mãe fala, escuta essa mulher. Quando o teu pai, que não é de falar muita coisa, fala alguma coisa, vale a pena ouvir o que ele fala. Amém, querido? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, dá valor à bênção do teu pai e da tua mãe, ouve o conselho da tua mãe, ouve o conselho do teu pai, para que tudo te vá bem. Amém, queridos? Como eu dizia, querido, o conselho de um pai, a opinião de um pai, a bênção de um pai, a oração de uma mãe, faz toda a diferença na vida de um filho. Eu duvido que esse rapaz, vivendo tudo que ele está vivendo e sendo atacado de toda forma agora, porque a gente não pode perder na vida, se perder todo mundo pisa em você, se ganhar você é o supra-sumo, mas se perder, aí é que te pisam mesmo, né? Mas duvido que esse rapaz não está lá dentro da cabeça dele, ele vendo a imagem da mãe dele, dizendo, eu não te disse? Porque mãe faz isso, né? Mãe faz isso. Ela fala, ela avisa, ela dá opinião, depois ela diz, eu não te falei? Eu não te disse, eu não te avisei? Quem teve uma mãe assim? Eu tive. Você tem? Dá graças a Deus que você tem. Chega em casa de mãe, continua sendo isso que você é. Tem hora que você pode invadir a minha vida, tem hora que você pode ser chata, tem hora que você pode fala, mas a tua opinião é bênção para a minha vida ir bem, eu preciso da tua bênção. Meu pai, eu preciso da tua bênção para a minha vida ir para frente. Amém, querido? Dê uma salva de palmas ao Senhor. É impossível, querido, você ficar bem com Deus e não ficar bem com a tua mãe e com o teu pai. É impossível, querido. Eu estava dando aula para homens que iam ser pastores, alguns deles são pastores hoje. E eu disse isso. Aí teve um que se levantou e disse, meu pai não quero ver nem pintado. Eu disse, meu irmão, você não pode ser pastor. Pode até querer, mas não pode. Você não honra teu pai. Ah, porque meu pai... Olha, separa o que teu pai fez do que ele é. Uma coisa é o que o pai e a mãe fez. Outra coisa é o que o pai e a mãe é. O que ele fez? O comportamento, bebeu, encheu a cara, bateu na tua mãe, te deu pancada. Isso é o que ele fez, é o comportamento. Isso é diferente do que ele é, teu pai. Tua mãe. Viu aqui eu conversando com a Monique e com o Tiago? Não é? Eles deram vida ao Valentim. Então a gente tem que honrar pai e mãe porque foram eles que nos deram a vida. Eles fizeram tudo certo, minha gente? Fizeram coisa nenhuma. E como nós também não. A gente também não faz tudo certo. Então, querido, honrar pai e mãe é principalmente para uma pessoa que quer servir a Deus. Tem um propósito de servir a Deus, ela precisa, né? Honrar. A gente começa a servir a Deus, querido, é dentro de casa, com papai e mamãe. É com papai e mamãe que a gente aprende a respeitar, aprende a se submeter, aprende a dar valor. Presta atenção, queridos, a pessoa que não tem esse respeito, essa honra, né? Com o pai, com a mãe, para onde ela for, ela vai levar essa desordem com ela. Porque ela tem problemas com o pai, ela tem problemas com a mãe, para onde ela for, ela vai levar essa desordem com ele. Me perdoe, está falando assim, mas você precisa entender isso. Vai levar essa desordem para o trabalho, vai ter problema com o chefe, não vai se submeter,
Amém, querido? Vai vir para a igreja, vai querer mandar no pastor, porque tem problema com o pai, tem problema com a mãe. Quantas vezes eu vejo, chegam pessoas aqui na minha frente, me afrontam, me atacam, me agridem. Eu disse, esse aí tem problema com o pai e com a mãe. O problema não é comigo, é lá com o pai e com a mãe. Vocês estão aí, minha gente? Estou falando muita besteira aqui hoje? Presta atenção nisso, querido. Observa. Um filho que está em desordem, se a gente pode dizer assim, com o pai e com a mãe, julga a mãe, critica o pai, presta atenção na vida dele. A vida dele trava. A vida dele paralisa. Ele não consegue avançar. Por quê, querido? Está faltando a honra ao pai e à mãe. Amém? Eu repito, por onde essa pessoa for, ela vai dar problemas. Quem aqui, querido, como eu, já foi um filho rebelde? Tem algum rebelde aqui como eu? Que afrontava o pai, afrontava a mãe? Não, aqui só tem santo. Mas que batia de frente com o pai, batia de frente com a mãe, né? Meu pai dizia, só passa por cima do meu cadáver. Eu dizia, então morra que eu vou passar. Muita coisa para consertar, queridos. A gente chega para Deus, Deus tem que consertar muita coisa dentro da gente, né, queridos? Então, a gente tem que pedir perdão, tem que se consertar. Feliz aquele que ainda tem pai e mãe vivo para se consertar. Pior coisa é quando um pai morre, uma mãe morre, e o filho ficou com uma pendência com aquele pai, com aquela mãe. É um problema que é difícil da gente administrar. Então, querido, honrar pai e mãe é o começo de tudo. Honrar pai e mãe vai determinar como eu vou sair na vida profissional, vai determinar como vai ser no casamento, vai determinar nos relacionamentos. Amém? O fato dele ser uma pessoa escolhida por Deus, dele ter um chamado de Deus, não isentava ele de honrar pai e mãe. Feliz ou mais feliz é o filho que hoje tem o cuidado de ouvir o conselho do seu pai, de ouvir o conselho da sua mãe, de beijar o pai, beijar a mãe, pedir a bênção de Deus. Por quê, querido? Quando os desafios da vida vierem, Deus vai olhar para esse filho com outros olhos. Porque são filhos que estão acompanhados de uma promessa. O filho que honra pai, o filho que honra a mãe, pede o conselho do pai, pede o conselho da mãe, pede a opinião do pai, pede a opinião da mãe, pede a bênção do pai, pede a bênção da mãe. Deus está vendo o que ele está fazendo, e vendo o que ele está fazendo, Deus faz o que só ele pode fazer. Ele faz com que tudo vá bem na vida daquele filho. Amém, minha gente? Então, queridos, aqui uma pequena ação, que traz uma recompensa tão grande. Uma pequena ação para um pai e uma mãe que é abençoar o filho. Uma pequena ação. Eu tinha facilidade, querido, de pedir a bênção da minha mãe, mas não tinha facilidade de pedir a bênção do meu pai. Isso acontece com alguém aqui parecido? Não. Vocês são santos, graças a Deus. Eu tive que aprender, queridos. Tive que aprender em vida. Graças a Deus, Deus me deu vida com meu pai, para me consertar com isso. Para chegar para eles, pai, você tem razão, você estava certo. Né? Graças a Deus. Então, querido, a bênção de pai e mãe, ela faz toda uma diferença, é uma pequena ação. Também é um gesto tão pequeno da gente dar, e é um gesto tão pequeno da gente pedir. Será que você pode virar aí para o lado do teu irmão e dizer, meu irmão, você pode me abençoar? Pode me abençoar?
Então, queridos, essa aqui é uma palavra simples da Bíblia. É uma palavra para você que é pai, é uma palavra para você que é mãe. A tua bênção, tem pai e mãe aqui? A tua bênção faz toda a diferença na vida dos teus filhos. A tua bênção influencia o futuro que o teu filho, a tua filha vai ter. Amém? Então insista em abençoar. Tem hora que os filhos fazem coisas, querido, que a gente fica com raiva. Mas insista em abençoar teus filhos, porque da tua bênção defende o futuro dele. Essa é uma palavra também para nós que somos filhos. Quem aqui é filho? Todo mundo aqui é filho. Quem aqui ainda tem pai e mãe? Não é? Não deixe de pedir a bênção da sua mãe. Não deixe de pedir a bênção do seu pai. Né? Não deixe de pedir o conselho, a direção do teu pai, da tua mãe. Não deixe de beijar teu pai, tua mãe. Tem algum filho aqui que o pai e a mãe estão perto? Tem algum filho aqui que o pai e a mãe estão perto? Dá um beijo na tua mãe, dá um beijo no teu pai. Tem algum filho aqui que a mãe está perto? Dá um beijo aí nessa mãe, diz que ela é poderosa. Né? Você que é filho, diz, mãe, me abençoa. Pai, me abençoa. Olha só, querido, já estou terminando, tá? Já estou terminando para orar. Que hoje, dia dos pais, a gente possa refletir nisso. Nos pais que nós somos. Que a gente possa refletir nisso. Eu tenho uma responsabilidade com meus filhos. Abençoar a vida deles. E nos filhos que nós também somos. Nós temos uma responsabilidade com pai e mãe. Colocar eles num lugar de honra na nossa vida. Olha só, queridos, a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, ela tem duas palavras. Quais são? Ordem e progresso. Presta atenção, querido. Numa casa onde existe ordem, existe progresso. Numa família onde existe ordem, o respeito aos mais velhos, aonde existe ordem, existe progresso naquela família. Numa igreja, aonde existe ordem, porque igreja também tem ordem, existe progresso. Amém, querido? Num corpo humano que onde tudo está em ordem, profetiza aí, eu profetizo ordem em todo o teu corpo humano. Tem progresso. Amém, querido? Aonde existe esse respeito, essa honra aos mais velhos, esse cuidado, existe progresso. Agora, querido, aonde existe desordem, qual é o contrário de progresso? Retrocesso. Aonde existe desordem, quando um filho não dá valor ao pai e à mãe, a vida dele, queridos, não vai para frente, vai para trás. Então, queridos, que nós sejamos pais abençoadores e que nós sejamos filhos que busquem sempre a bênção dos pais. Eu botei esse título, queridos, como eu falei, uma pequena ação, e eu fiquei me perguntando, né, porque foi uma pequena ação que Elias fez, jogou uma capa. Uma pequena ação que Eliseu fez, foi pedir a bênção do pai. Não, uma pequena ação. E essa pequena ação transformou a vida de Elias. Elias prosseguiu, o ministério dele já estava chegando ao fim, e Eliseu se tornou no profeta
da unção dobrada. Não é? O profeta que realizou 14 milagres. Nenhum profeta realizou tantos milagres como Eliseu. Então, eu fiquei pensando aqui, querido, que pequena ação eu posso fazer hoje que pode provocar uma transformação na minha vida? Você lembra que eu falei lá no ofertório com você? Qual é o desafio? O quê? Agora, o como? Como eu alcanço aquilo que eu quero, que nós estávamos orando lá? Que pequena ação eu posso fazer hoje que pode provocar uma mudança na minha vida, pode provocar uma mudança na minha família, na minha casa, no ministério, na vida profissional? Porque a Bíblia diz, querido, que pequenas ações trazem grandes recompensas. Aquele que der um copo de água fria a um dos meus vai receber um galardão. Não vai ficar sem recompensa. Então, tem coisas que a gente faz, queridos, que traz uma mudança, uma transformação para a nossa vida. Então, eu quero deixar você com essa pergunta para você levar para casa. Qual é a pequena ação que Deus está pedindo de mim nesses dias? Qual é a pequena ação que pode ser, se podemos dizer assim, um antes e depois? Que pode ser um ponto de mudança. Que pequena ação Deus está pedindo de mim hoje, pedindo de você. E aí eu estou generalizando, meu irmão, não é só como pai, não é só como mãe, como tudo na tua vida. Que pequena ação Deus está pedindo de mim hoje, que pode trazer grandes mudanças para a minha vida, grandes transformações. Quem aqui precisa de ver mudanças, transformações, ver alguma coisa mudar, se transformar? Às vezes, querido, não depende só de Deus, mas depende de nós também. Amém, querido? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas, né, que tomaram atitudes, fizeram pequenas mudanças, e Deus mudou a vida delas. Tem um filho pródigo que voltou para a casa do pai, tem Agar que voltou para a casa da sua senhora, teve Esaú e Jacó que se reconciliaram, uma porção de exemplos que tem na Bíblia, de pequenas ações, pequenas atitudes, que trouxeram bênçãos sem medida. E o que Deus quer é nos dar bênçãos sem medida. Então, eu, antes de orar pelos pais, eu queria orar por todos nós. Então, eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Eu fiz questão de mostrar aqui com a Monique e com o Tiago, né? A mãe, ela acolhe. A mãe é quem nos dá o apoio emocional, o colo. O pai é quem nos manda para a vida. Presta atenção, querido. Observe, filhos que têm um bom relacionamento com o pai, eles progridem. Filhos que têm um péssimo relacionamento com o pai, eles vão para trás. Preste atenção nos seus relacionamentos. Por isso eu sempre gosto de dizer, mães, não afaste seus filhos do pai dele. Você pode dizer que ele é salafrário, que é sem vergonha, que é pudim de cachaça, você pode dizer o que quiser, mas ele é pai.
afasta teu filho do teu pai, do pai dele. Porque você, quando afasta o teu filho do teu pai, você afasta o teu filho do progresso. Amém, querido? Leva essa palavra e observe. Observe. Preste atenção ao redor. Relacionamento de filho com pai e mãe é muito importante. Amém, queridos? Então, eu queria orar agora. Eu orei por você lá atrás no ofertório sobre um desafio. Qual é o seu desafio? Volta a trazer diante de Deus o teu desafio. O teu Golias. A tua muralha. O teu Jordão em tempo de cheia. Você já sabe qual é o teu desafio. Agora, muitas vezes a gente olha para o desafio, a gente não sabe como enfrentar o desafio. Como que eu vou chegar do outro lado do Jordão? Como que eu vou ver uma mudança, uma transformação? É aqui, queridos, que eu estou pedindo que Deus nos dê graça e nos mostre que pequenas ações, não é grandes coisas, querido, pequenas ações. Pequenas ações. Jesus perguntou: o que é que vocês têm? Não temos nada, só 5 pães e 2 peixes. Traz para mim. E 5.000 pessoas, só homens, se alimentaram. Então, querido, o milagre de Deus, a transformação de Deus, o melhor de Deus, o mais de Deus, ele vem a partir de pequenas ações. Vai no lago e lava teus olhos. Põe o teu pé na beira do rio, que as águas vão se cortar. Pequenas ações. E eu quero pedir que o Espírito Santo traga essa palavra para a vida pessoal de cada um de nós. Porque cada um de nós aqui tem um desafio, tem uma prova, tem uma luta, tem uma muralha, tem um Golias para enfrentar. E às vezes você fica se perguntando: mas como? Como é que eu faço isso? E aí o Espírito Santo, ele tem que nos orientar, ele tem que nos mostrar o que eu preciso, que pequena ação eu posso fazer que pode mudar todo o futuro, que pode mudar todo o depois, pode mudar todo o amanhã. Pai querido, eu oro em nome de Jesus, pedindo que teu Santo Espírito fale pessoalmente com cada um aqui. Fale individualmente, Pai. Porque a pequena ação que o Senhor pede de mim é diferente da pequena ação que o Senhor pede do outro. Algo que eu vou ter que ter coragem, algo que eu vou ter que ter ousadia, algo que eu vou ter que ter intrepidez. Às vezes é uma pequena coisa, mas que exige de muita coragem, muita fé. Então, Pai, dá-nos coragem, ousadia, para nesses dias, Pai, nessa semana que está começando hoje, de eu praticar pequenas ações que provoquem grandes mudanças, que provoquem grandes transformações. Pequenas ações, quem sabe pedir perdão, quem sabe se arrepender de alguma coisa, quem sabe se consertar, quem sabe tratar com amor aquela pessoa que eu não tenho tratado com o devido respeito. Meu Pai, nos mostre, fala conosco, nos mostre que pequenas ações nós temos que fazer para provocar mudanças e transformações. Que o Senhor fale diretamente ao coração de cada um. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Tem uma salva de palmas ao Senhor.